Está tudo pronto para o Visto de Fora, como sempre com a Begonha Iñiguez e o Olivier Bonamici. Falamos de assuntos nacionais europeus. E a propósito da Europa, bom dia antes de mais. Bom dia, Sérgio Muito Costa. bom dia, hoje Bom dia, estou bom dia a cá em todos. Lisboa convosco. É ótimo. Bom, e a propósito da Europa, começamos com um tema muito europeu, não é, Sérgio? Sim, e é um tema que, segundo julgo saber, o Olivier não gosta muito. Paulino, diz lá qual é o tema. O Festival da Eurovisão, é verdade? Euro-Olivier. Não sou grande fã, mas eu ia falar disto entre o negativo e positivo desta Então semana. vamos. Ai, Então já que fica cara, pronto. tem Mas uma só cara para- de esperto assim de pillo, que Não, o que é dizemos que eu não em su- a única espanhol. coisa que eu não suporto na Eurovisão Não é o estragues. festival do nacionalismo. As pessoas que acham que a música como fosse. Há uma coisa que me incomoda aqui. Há uma coisa que me incomoda no E tu, Eurovisão. Begonha? Mas pronto. Pois eu gosto muito. Desde criança gosto sim. de Eurovisão. Já agora, dizer que o presidente ucraniano Vladimir Zelensky Zelensky. foi impedido. Foi impedido. Eu sei. Não enviar a costumam sua mensagem. aceitar manifestações políticas. Exatamente. não é, na Exatamente. Eurovisão. A Mas organização a ver- considera um festival apolítico. Mas a ver o que acontece com a Espanha e com Portugal. Nós temos uma canção muito flamenca e temos também um Portugal que a cantora portuguesa tem imensa força. Tem no Sim. Miquete. É? Já tive a Olha, só oportunidade para- de conversar com ela 2 vezes em que tocou ao vivo no meu programa. Mas Muito bem. nota-se que é uma mulher de garra, Sim, não sim, é? sim, desde sempre. E só para conste, a França já não vence a Eurovisão desde 1977 e a Espanha desde 1969. Antes de nós É. nascer. Pois, e Portugal desde 2017. Mas já vamos falar então, mais à frente da Eurovisão, vamos avançar, Paulino, para a análise dos assuntos da semana. Exatamente. O Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, é a rede europeia de rádios. Euronet Plus. É o Ocidente que promove a guerra, a Rússia é vítima das elites ocidentais, trava-se uma guerra contra a Rússia. Estas são expressões de Vladimir Putin no discurso do Dia da Vitória, dia 9 de maio, um dia em que se assinala a vitória sobre os nazis e que contou com o habitual desfile militar em Moscovo, mas desta vez um pouco mais modesto. Begonha, começo por ti. Eu recuperei aqui algumas expressões de Vladimir Putin. Não sentes falta de novidade neste discurso do presidente russo? Mais de um ano depois do início da guerra, não sentes aqui falta de novidade? Não é Olha, sempre o mesmo? Mas é que para todos, a todos nos acontece, não é? Que depois de um tempo já ficamos sem ideias, não é? Isto é, a guerra repete-se, está a durar muitíssimo e a Rússia, como já temos dito cá tantas vezes, não passa pelo seu melhor momento. É verdade que todos esperábamos, porque desconfiamos imenso do Putin, que poderia haver alguma sorpresa, mas realmente que não houve sorpresas da parte da Rússia, por sorte, não houve sorpresas. E para mim isto é um indicativo, e quero acreditar assim, de que a Rússia não está no seu melhor e Está muito longe dos seus objetivos na e guerra? muito é isso? longe, e aqui acho que podemos estar a começar um difícil caminho para a negociação, difícil, que isto pode demorar, mas há vários sinais nos últimos tempos que indicam que aqui podemos estar a entrar no começo de umas possíveis negociações. Olivier, soa-te algo desesperado o discurso de Vladimir Putin? Acreditas que, de facto, poderá a breve prazo abrir-se aqui uma porta para negociação? Nada, não vejo nenhuma porta aberta. Eu, pelo contrário, diria que é um discurso que me preocupou bastante. Bom, para mim é um cinismo sem nome. Aliás, tenho sempre que medir as minhas palavras, mas vou falar só de cinismo, para não ir longe demais. O que é inacreditável é que é o papel de vítima. E o papel de vítima de Putin e do regime atual russo é impressionante, porque, claro que na cabeça dele os agressores só podem ser nazis, não é? É o tal paralelo que ele faz entre a Grande Guerra Patriótica, que afinal é a Segunda Guerra Mundial, não é? E a chamada Operação Militar Especial. E é uma espécie de preparação de uma opinião para uma guerra sem fim. E isso que me marcou imenso. E depois é o culto da guerra, que vê-se claramente que este regime, e por isso que eu não estou nada otimista em relação a uma negociação nos próximos tempos, não é? Porque o culto da guerra que existe não só em Vladimir Putin, no tal documentário do qual eu vos falei, havia uma governadora na Rússia que dizia às crianças, repito bem, às crianças, a guerra é amor. Eu apontei isto porque achei genial.
achei genialmente cínico, atroz. A guerra é amor, a guerra é uma amiga, a guerra representa um futuro. Governadora russa dirigida aos alunos de uma escola russa. Para mim, este culto da guerra que é na Rússia neste momento é muito preocupante. Mas isto que dices do culto da guerra, que sí, que este home xa sabemos que é moito teimoso e que agora ele quer ficar sempre a gañar e por diante. Mas aquí é un tema que é o tema económico. Algo tan simples como a economía. Quanto tempo pode-se aguantar a Rússia com este ritmo de Já há alguns sinais, não é? despesas? Por exemplo, há notícias de elementos do grupo Wagner que estão em fuga de Iso Bakhmut. é o que xa falábamos e o que falábamos semana pasada, Exato. non é? Xa foi o primeiro sinal semana pasada. E então, realmente, a Rusia, se a Rusia non tiver o apoio, por exemplo, da China, mas un apoio importante, non ese apoio que todos sabemos que existe, mas un apoio económico e tamén de outros países, realmente, neste momento, non sei, non, é que tamén non sabemos como están as coisas dentro, non sabemos Exato, é con grande realidade, incógnita, não é? mas há sinais que indican e os propios soldados e tudo, há sinais, o exército, as persoas, os mortos que levamos, que indican que a Rusia está cansada, o exército está cansado. E por outro lado, a Ucrania, é verdade, as mortes, como é que está o país, como ten todo o apoio internacional, porque a Ucrania, Zelensky está a ter todo o apoio da comunidade Já internacional. lá vamos à presença de Ursula von der Leyen no Dia da Europa em Kiev. Isso Muito é. rapidamente, Olivier, estas notícias de que elementos do grupo Wagner estão em fuga de Bakhmut enfim, não faz deixar de ter tão pessimismo relativamente ao futuro da guerra? Não, porque são alguns elementos, mas enfim, a maioria dos mercenários do Wagner continua e vai continuar, eu não tenho dúvida nenhuma. Além disso, Prigozhin tem uma visão muito política também desta guerra. Ele não é só. Ele quer ter um papel cada vez mais importante na Rússia. Portanto, não, para mim é uma notícia que não muda nada. Certo é que Ursula von der Leyen celebrou o Dia da Europa em Kiev. A Presidente da Comissão Europeia sublinhou que Kiev é o coração palpitante dos valores europeus. Há aqui, Begonha, sinais de maior confiança. Há pouco falavas do grande apoio que a Ucrânia está a ter da comunidade internacional. Sí, sin dúbida. A Ursula von der Leyen esteve xa 3 veces, pelo menos, na Ucrania, e este Día da Europa é un día importantísimo para todos nós, para todo o que significa os principios da nosa Europa, non é? Da Unión Europea. E neste caso non é só ese apoio ao propio líder Zelensky, é dizer, nós somos Europa, Ucrania é Europa e nós estamos convosco. Non é? Então, para min, ese foi realmente converteuse a Ursula von der Leyen con esa viaxe a Ucrania, converteuse na protagonista absoluta do Día da Europa. É verdade que nós tivemos varios acontecimentos, além do propio discurso do Putin, por outros motivos do que xa temos falado cá a minutos. Além dese discurso, nós tivemos, por exemplo, o premio Carlos V en Juste, a Antonio Guterres, onde tamén se falou de Europa e a coincidir precisamente con o Día da Europa. Mas o discurso e, sobre todo, a viaxe da Úrsula a Kiev foi decisiva. E por iso que Kiev, a Ucrania, está a ter aínda máis apoio, eu acho, que no começo da guerra, porque todos estamos do mesmo lado. E o Putin está a ficar cada vez máis sozinho. É verdade que un animal ferido, e os animais feridos podem ser perigosos, não é? Exatamente. Olivier, que sinais é que detectas desta deslocação terceira de Ursula von der Leyen a Kiev? Ela faz muito bem, porque de qualquer modo é Vladimir Putin que colocou Kiev nos braços da Europa e, aliás, eu que sou pró-europeu, nunca tive tanto orgulho na minha vida, desde
a guerra, infelizmente, de ser europeu, porque eu acho que ele vai reforçar os valores europeus, Vladimir Putin, e tenho certeza que há outras pessoas que acham igual, que é também ele passa o tempo todo a nos insultar sobre os nossos valores e afinal, de facto, sou tão orgulhoso destes valores europeus, mas tão orgulhoso. E quando Olaf Scholz disse que a União Europeia é um remédio, é o remédio mais eficaz da megalomania imperialista. Mas não demora algum tempo a fazer efeito, ou seja, nós, quando digo nós, a Europa declarou o seu apoio à Ucrânia desde o primeiro momento, mas de facto também não terá falta de capacidade para fazer avançar uma solução para a guerra. Não, a questão é que isto também que é. Às vezes é preciso ter algum tempo. Toda a gente ficou surpreendido, não é? Muitas pessoas com esta guerra. Aliás, próprios serviços secretos, por exemplo, mesmo franceses, diziam Ninguém acreditava, não é? Ninguém acreditava que haveria Portanto, a invasão. Temos que dar tempo também. O alargamento, por exemplo, da Europa, que é segundo Olaf Scholz, que é algo positivo, também considero, mas não pode ser feito do dia para o outro. Não pode ser feito. Acolher outros países, tudo bem, mas tudo isto tem que ser feito com calma e sem demagogia. Mas o significativo de todo isto é que, ainda que a Ucrânia non é, por enquanto, membro activo da Unión Europeia, é Europa, como acabo de dizer. E entón, non é só ser membro activo da Unión Europeia, é que con isto que aconteceu, por desgraza, na Ucrânia, estamos a demostrar solidariedade con os países do noso continente, con os nosos irmãos, non é? Con países que partillan connosco os mesmos ideais e a mesma cultura da Europa. E por iso é tan importante, além da propia Unión Europeia e o espírito da Unión Europeia, dizer somos Europa. Independentemente de que sabemos, como dicía Olivier, que a Ucrania aínda vai demorar porque as condições, Claro. tense de cumprir unha serie de condições para poder pertencer á Unión Europeia, como aconteceu antes con os nosos países, non é? Con Portugal e con a España. Muito bem. A Begonha falou em solidariedade e eu aproveitava esta expressão para passar para outro tema, porque para além da guerra, da crise da guerra, a Europa enfrenta outra crise que tem a ver com o clima, com a seca. Esta semana, em mais um departamento francês, no caso dos Pirineus Orientais, passou a ser proibida a rega, lavagem de carros, passou a ser proibido encher piscinas. No entanto, em países como Portugal, por exemplo, nada está previsto neste sentido. Olivier, eu dei aqui o exemplo de um departamento francês. O que te pergunto é, não falta uma política comum europeia para enfrentar esta crise climática? Legislação europeia, ela existe, não é? Às vezes, diretivas europeias, elas existem. Ou coordenação, pelo menos. Mas como? Coordenação de isso. políticas. Agora, não estão a ser seguidas estas diretrizes europeias pelos Estados-membros da União Europeia. Mesmo em relação a alguns cultivos, por exemplo, vejo o caso francês do milho, que é uma loucura e que pede muita água. Mas o que me faz mais confusão aqui, que são alguns países que, por exemplo, em caso da França, estas restrições já acontecem em algumas regiões. Exatamente. Mas o que é pena é que, e agora posso falar de Portugal, que é que não haja um plano de sobriedade, porque a abundância ela vai acabar. Acabou. A questão da água, da abundância da água, ela acabou. Duas uma, ou tu tomas medidas já de algumas restrições, eu sou favorável a isto, Sim. mesmo em Portugal, não é? Mesmo que não haja neste momento alguma restrição, mas se é para tomar isto daqui a 6 meses, vai doer. Não? É que isto vai doer a sério. Mas, então eu pergunto, tu és francês, vês que no teu país algumas medidas estão a ser adotadas, sobretudo no sul de França, mas vives em Portugal, um país mais quente, que sofre mais com a seca, e não há decisões nesse sentido. Não, Visto de fora, como é que tu interpretas este... Bem, não acho normal, porque, mas isto, sabes, é como qualquer país, não é? Tipo, vemos isto chegar, e Portugal devia saber, não é? Tipo, então, a seca é uma realidade em Portugal, e não há nenhuma medida de restrição. Nenhuma. É uma fila para lavar o carro. É uma coisa extraordinária. Na boa, tranquila. E depois daqui a 6 meses as pessoas vão dizer: mas como é que isto é possível? Como é que a gente vai fazer para regar o nosso jardim, para lavar o nosso carro? Não há nenhuma medidas que podiam ser tomadas. Mas, Olivier, isto estamos no país de se desenrascar. Nós nos desenrascamos e nos improvisamos. E então, a mí non me extraña. É verdade que eu opino como tú, non é? Que cando estás a ver
as barbas, como se diz en España, do teu viciño crecer, non é? Toma alguma medida, non é? E sobre todo porque no país de ao lado, no meu, en España, estamos a ver a problemática que xa temos falado cá na Cataluña, onde está a restringir imenso o consumo de agua, non é? Mas é só na Catalunha, para quem não está a ouvir, Begonha, o que é que está a ser feito em Espanha para Pois en enfrentar o España, plano da para seca? comenzar, xa, como xa informamos cá, un pedido de axuda a Bruselas para tentar combatir a seca, e estáse a pensarse en controlar bastante a agua nas localidades costeiras, porque claro, nós somos un país turístico, se Portugal é turístico, España moito máis, e entón en zonas como, por exemplo, as Illas Baleares, ou as Canarias, ou, aliás, Cataluña, Levante, toda esa zona vai se controlar con certeza. Acho que nos está a avançar moito, mas xa se están a tomar medidas. E olhas para Portugal e surpreende esta inação. Sí, a mí sorpréndeme moito. Non me sorprende como coñezo Portugal e a maneira de legislar en Portugal e de actuar, non é? Mas acho que como xa dis cá neste programa semana pasada, o problema da seca é bestial. É un problema que é o primeiro, debemos pensar que o primeiro neste momento, alén da propia pobreza e como está a aumentar a pobreza, mas debemos pensar que nos nosos países estamos a ver mapas, eu estou a ver nos últimos tempos mapas de como se está a desertificar Pois é, que pode não a ser só Península Ibérica. um problema para os países do Sul, porque isto pode levar para a todo. movimentos migratórios para o norte. Disto se está a falar há moito tempo, mas, por exemplo, unha zona como a nosa, tan rica, a Península Ibérica, concretamente no caso de España, como avanzou os terrenos e as zonas sean máis desertificadas é incrível. E zonas que non eran, por iso eu ficaba tan preocupada con a Cataluña, porque eran zonas que há anos tiñan unha grande parte, por exemplo, da Cataluña moito verde mesmo, moito verde. Há uma coisa engraçada, engraçada entre aspas, não é? Nas medidas das restrições que existem em alguns departamentos franceses, há presidente de uma Câmara que no outro dia veio dizer que a multa é de 1.500 euros, resumidamente para quem rega o jardim, lava o carro, enche a piscina. São 1.500 euros. Mas ele vem dizer, há um problema, é que de facto, qual é o problema? Vocês acham que o Silvio Berlusconi tem uma casa neste departamento, achou? Uma multa de 1.500 para Silvio não é nada. E o Presidente da Câmara disse que há algumas casas lá no sul de França onde as pessoas consomem numa semana 2.000 metros cúbicos de água. Não, mas isto é uma loucura. Mas é uma coisa que eu 1.500 euros para alguns é como ir ao café, não é? Não, mas é loucura. Portanto, mas é uma coisa que eu estou a gostar moito, os meus fillos, e até no colexio deles, no Instituto Español de Lisboa, como pequeno, con 11 anos, xa o profesor da área das ciencias naturais, como lles está a mentalizar, a dizer, oye, que por día quando toman duche, gastan tanta água. Quando abren a torneira, é dizer... As pessoas terem noção. É importantíssimo. E depois, num país tan turístico como Portugal e con tantos campos de golf, porque en España temos moitas localidades turísticas, mas cá temos imensos campos de golf, xa saben, isto están a aparecer moitas noticias, gasta moita agua, como é que se vai controlar? E as culturas intensivas cada vez há máis em Portugal. Por iso en España estáse a dar imensas axudas, se aprobou, acho que foi onten, por parte do goberno español, axudas tamén para os agricultores. Perguntaba antes Sergio que medidas están a tomar, porque se está a saber, isto vai influenciar moito tamén. Portugal também vai haver ajuda. Certo, mas talvez não seja tão efetivo a estratégia para combater a seca. Muito rapidamente, porque o nosso tempo está a avançar também rapidamente. Outro tema da semana, a coroação de Carlos III. Olivier, como é que tu descreves este fenómeno mediático e faço um 2 em 1, para além do fenómeno mediático, se consideras que esta mudança no trono em Londres, também a par do quase desaparecimento da extrema-direita nas eleições locais britânicas, pode promover uma reaproximação de Londres ao projeto europeu? É preciso não exagerar o peso do rei, como no peso da rainha, é preciso não exagerar. Há pessoas que exageram, que imaginam que isto é uma espécie de braço direito. Não é verdade. Mas, ao mesmo tempo, de facto, não deixa de ser simbólico que a primeira visita dele ia ser para a França, afinal não foi por causa da greve, foi para a Alemanha. É um sinal muito forte, porque é dizer, vou para a Europa, não é? Logo, num país da União Europeia, após o Brexit, mostra, e sabemos que o rei Carlos, ele é pró-europeu. O que me interessa mais do caso do rei Carlos é saber
vamos ver o futuro, se ele, que liga muito à política, a questão também do ambiente, se vai ter um papel como a Rainha Isabel, que não se ouvia nada, a Rainha Isabel não falava nada. Se ele vai mais como a mãe, ou seja, a lei do silêncio, não aparece só assim, boa tarde, ou então se ele vai ter um papel um pouco mais político. E isto seria interessante. É grande incógnita. Begonha, como é que olhas para o fenómeno mediático e também o que é que esperas das mudanças no trono? Primeiro eu vi que a cerimónia foi fantástica. Os británicos para isto son únicos, maravillosa. A primeira vez que digo maravillosa. Mas segunda, o rei Carlos, o rei Charles, ten poder de convocatoria. É verdade que faltou Biden, pronto esteve a súa muller e a súa neta, mas lá estiveran todos. Pessoas muito importantes, até a muller será diferente do Zelensky. Da ação da E vai ser diferente porque o Charles, o Carlos, levava toda a vida à espera para ser rei. Temos que avançar. E ele tem muita personalidade. E acho que vimos a un home xa con idade que non está tan áxil como se calhar estaba a súa mãe, mas un home que sabe moito ben o que ten de facer. Com outra visão. Eu teño esperança. Vamos avançar para os temas nacionais. Vamos, sim, senhor. Lembrar que o Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E esta semana o governo português decidiu restringir ainda mais o tabaco. Vai deixar de ser permitido o fumo em esplanadas cobertas, o fumo junto a edifícios públicos e a venda vai ser muito mais limitada. O que vos pergunto, e começo por ti, Olivier, é se, visto de fora, é assim tão necessário restringir ainda mais o uso de tabaco em Portugal? Justifica-se? Bem, visto de fora, posso dizer que, por exemplo, em França, tudo que o governo português vai fazer já existe. Ou seja, em França, tu não podes comprar, por exemplo, tabaco numa máquina automática de tabaco. E uma coisa que sempre me surpreendeu... E o número de fumadores desceu em França? Em Espanha também Essa é que é a questão. Peço desculpa? O número de fumadores baixou? Baixou, sim. A questão aqui que eu, que sou infelizmente fumador, não é? Posso vos dizer que de facto fiquei muito surpreendido em Portugal quando vi que as máquinas automáticas de tabaco estão em todo lado. Fiquei surpreendido. Eu acho que uma lei que ela é, lá está, vou estar à contracorrente, eu acho que uma lei excelente, e vou até mais longe, que eu sempre defendi o fim das máquinas de comida nas escolas. Acho uma barbaridade. Em Portugal também há máquinas de comida nos hospitais. Com obesidade. Aliás, Chocolate. É a minha máquina preferida Nas no ginásio. máquinas. No ginásio, exato. Ai, o que está a sair nas aqui. escolas, eu ficava abismado. Nos hospitais ficava abismado. Havia chocolate nos hospitais. Tinha de ver a cara do Oliver. Genial. A cara do Agora, Oliver. preocupa esta sociedade que proíbe tudo e mais alguma coisa, mas eu acho que neste caso, peço desculpa, mas onde é que estão as restrições para um fumador? Então um fumador não pode fumar na rua? Poderá. Fumar numa esplanada aberta? Poderá. Não vamos exagerar. É o histerismo da sociedade atual. É uma excelente lei, não é? E como foi excelente o facto de retirar as máquinas contra a obesidade. Concordas, Begonha? Era uma lei necessária, é verdade que em Espanha também há tempo que é uma lei parecida a esta. Eu lembro-me na altura, na nosa altura da faculdade, non é? Cando se podía fumar nas aulas. E antes dos testes eu tiña amigas que estaban tan nervosas aí e a partillar os charutos, non é? E parecía, e dentro das aulas, a fumar. E os profesores a fumar. E grazas ás consecutivas leis, non é? Contra todo iso, xa nos habituamos a ter unha vida ou ambientes de traballo máis saudáveis. Por que non avançar con isto? É preciso e necessário, mas sem eu vou dúvida. até mais longe, que me surpreende em Portugal era e continua a ser a ausência de enquadramento em relação ao tabaco e ao álcool. Por exemplo, uma coisa que me surpreende em Portugal é ver conferências de imprensa ligado ao futebol e ver uma garrafa de álcool em cima da mesa. São os patrocínios, não é? Uau! A Mas mim é sabem o que me Mas são surpreende? zero álcool, Isto é zero álcool. surpreendente. São zero Vou álcool. dar cá um dado. Mas não é essa a questão. Está lá a Mas está lá a Mas marca. promove a marca, Não não é? é? Está lá a marca. É inacreditável. Do tipo, não, mas isto é surpreendente. Porque Sabem depois para dizem, mim mas o as que- medidas servem para quê? Mas é a prevenção. Então, mas não, é mau um governo fazer prevenção, não ser tão fácil de comprar tabaco? Acho ótimo. E outra coisa, estamos a falar de álcool, os dados que saíram esta semana, Portugal é o país da Unión Europea
onde mais vinho e mais mais álcool se se consome. bebe. Exato. E muito desse álcool, Susiños. E a España, que ten fama, nós temos fama de ser disfrutones, como dicemos, de ser moito de rúa e Disfrutones é tal. muito bom. Disfrutones, non é? Nós bebemos en conxunto e en comunidade e todo moito controlado. Falamos moito e non bebemos tanto, non é? É como todo máis controlado. Mas en Boa Portugal, justificação, sim. a España está por trás da Italia, por trás de Portugal, acho que tamén por trás da França, mas o de Portugal é incrível a quantidade de álcool que se bebe. Muito bem, fica aqui garantido que o Visto de Fora é um programa sem tabaco e com restrições ao álcool também. Exatamente. Atenções centradas ainda em João Galamba, que numa agora rara aparição pública esta semana, disse ter condições para continuar no governo. Terá mesmo, Olivier? É muito complicado, de facto, porque há uma rejeição, acho eu, da maioria do povo e rejeição do Presidente da República. Isto é muito complicado, continuar nisto. Agora, esta frase eu achei de uma infelicidade. Quer dizer, eu tenho, poder das palavras, não? Vamos repetir a frase. Eu tenho imensas condições para continuar. É como se tu Mas ele perguntares a começa com alguém... uma, começa com uma pergunta retórica. Então não tem? Isto é uma Não, mas chuleria. É como, Chuleria. é como se tu perguntas a alguém, tu achas que tu és competente no teu trabalho, e a pessoa te responde, eu Sou sou 10. imensamente competente. Sabe o que é que me surpreendeu mais? Foi ele conseguir dizer isto sem se rir. Não. E o que é grave é que vem reforçar este tipo de frase, na minha opinião, só para acabar, o fosso entre os governantes e o povo. Quando alguém diz esta frase de imensas condições, ele podia ter dito, por exemplo, olha, eu acho que eu tenho condições para continuar, porque foi para o Primeiro-Ministro, não sei o quê. Agora, isto é a opinião dele. Agora, para esta frase, este adjetivo, imensas, faz-me confusão. E Olivier, como jornalistas que somos, aquí non há por trás alguma coisinha? Que é o que sabe o Galamba? Galamba, que é o que sabe? Estás a levantar aqui uma suspeita sobre Suspeita. a razão pela qual João Galamba permanece no governo? Suspeita, non estou, teño imenso cuidado con o que estou a dizer. Mas, por que está tan seguro? Fica essa questão no ar. Não temos aqui uma resposta. Non sei, eu estou a para tua desconfiar, sou pergunta. un bocado portuguesa e galega, portanto é normal que algo desconfie. E os nosos ouvintes tamén, imagino, non é? Muito bem. O nosso tempo avançou muito rapidamente. Temos que ir já, Paulino, para O índice de legalidade, exatamente. Eu tenho aqui já uma nota prévia que eu acho que a Begonha sabe. Ai, non sei, O eu penso que significado. non. Mas, Begonha, vou-te pedir, se souberes, deixa ver se o Olivier consegue lá chegar, está bem? Antes de Ok, dares a resposta. ok. Eu acho que tu sabes. Índice de Tugalidade. Vocês que são tão ligados também à gastronomia portuguesa, será que já alguma vez comeram sopas de cavalo cansado? Tu sabes? Sabes. Fogo, eu soube tanto, eu já soube deste. Isto é tão irritante quando tu sabes uma coisa e tu não te lembras. Isso acontece-me tanto. Sopa de cavalo cansado. Sopas de cavalo cansado. É sopa Adoro de... estas expressões É quando tu estás... portuguesas. É um prato, certo? É um prato. Caramba. Caramba! Outra expressão está debaixo da língua, não é? Pois, Begonha, tens uma Sinceramente ideia? eu non sei. Não? Eu podería, mas eu o que gosto de Olivier é que ele Olha, tenta sempre aí Olha, adivinhar em a ver. Espanha, em Espanha também havia esse hábito Ah, de comer sim? sopas de cavalo cansado, que se chamavam, entre outras coisas, sopas borrachas. Com vinho! Exatamente. Vinho As coisas que eu sei. Quando o meu pai era criança Como é que era? falava das sopas de com Sopas pau borrachas. É com feito com pau vinho tinto, e pau, não? pão, uma gema de ovo e açúcar. Mas a sopa com vinho é uma coisa genial que me Mas sabes aconteceu. Diz. Uma coisa genial que me aconteceu a falar de sopa e de vinho é quando uma das primeiras vezes que cheguei a quando estive em Portugal, aliás, quando cheguei a Portugal, vou conseguir, há 25 anos atrás, me disse no almoço, batizado, não sei o que mais, e é um homem à minha frente, tem uma sopa, acho que é carne verde, acho eu. Pá, vejo a sopa, estamos a comer a sopa, e de repente, pá, nós tínhamos um copo de vinho, de repente vejo o homem, A despejar o ele vai vinho beber, dentro ele vai da beber o sopa, vinho, sim, não. sim, sim. Não! Bum, dentro da sopa. Eu tinha um tio que fazia isso com canja. Uau! Cada vez que comia canja, Ai, punha ai, vinho ai, tinto ai. dentro da canja. Ora bem, há várias teorias sobre a origem destas sopas de cavalo cansado. Dizia-se que na época das carruagens nas aldeias de Portugal, nas pousadas, os cavalos paravam para os cavalos descansarem, então davam-lhe estas sopas de cavalo cansado, e daí o nome,
para que os cavalos ganhassem energia. Coitados dos Também os cavalos. agricultores. Ganhavam mesmo energia. Também os Coitados dos cavalos. Também os agricultores, sobretudo no norte do país, tomavam a sopa de cavalo cansado logo pela manhã também para ter energia para, Sim, para a isso jornada nas do dia. aldeias de Claro, Espanha e exato. nas vilas, sim. Mas Foi. há muitos anos. Exatamente, Sim. exatamente. Sim, Pronto, sim. aqui está o índice de Tugalidade hoje ainda mais português. Índice de Tugalidade. Também cheguei a experimentar, por via do meu tio, a experimentar sopa canja com um bocadinho de vinho tinto. Não. Ai, ai. Bom, vamos ao positivo e negativo. Começamos pelo teu negativo, Begónia. Pois o meu negativo, antes falábamos da seca e eu dixía que tamén o principal problema é o desemprego, a pobreza e os dados que saíran nestes últimos días que há máis 400.000 desempregados, un 23% máis que en 2022. Eu acho que é preocupante, realmente. Acho que é moito preocupante. O teu negativo, Olivier. O meu negativo desta semana é o populismo que cresce em Portugal e, aliás, eu posso prevejo uma enorme surpresa nas próximas eleições que vai acontecer por causa disto. Quando António Costa diz que é uma ameaça à democracia, concordo plenamente com ele, mas concordo com Ana Gomes quando ela diz que este governo está a fabricar populismos, porque sim, quando temos governantes que às vezes não respeitam o que é, para mim, os pontos claros de bom senso, quem que fica a ganhar é o populismo. Não estou a dizer que é António Costa que criou um partido A ou B ou C, mas através de algumas atitudes do governo, infelizmente, este populismo, que é uma pega, para mim, está a crescer cada vez mais. E agora vamos ao positivo, Begónia. O positivo son dúas coisas. Primeiro, os belenenses. É verdade. A equipa do meu fillo menor, que le xoga nas categorías inferiores dos belenenses, que feliz estaba que ele esteve no xogo do ascenso a segunda liga dos belenenses, que non quería ni lavar a camisola. É dizer, estaba feliz que saiu até na televisão cos xogadores no campo e realmente en casa foi unha festa, non? É a nosa equipa, a equipa onde xoga o noso fillo menor e que realmente estamos moito contentes con o que está a acontecer. E depois outra cousa moito interesante, que estive nun desfile de moda, non a desfilar, claro, do El Corte Inglés Mas podias, en ainda. Lisboa, e vin unha cousa interesante no desfile, porque há modelos, e gostei moito, modelos de todas as idades e de todas as tallas. Había, por exemplo, unha modelo, De todas as quê? tallas, é dizer, de diferentes Tamanhos, tamaños. tamanhos, Sí. exato. Unha modelo, por exemplo, gordiña, mas moito xeitosa, a desfilar. Como eu, mas Unha em unha bonito. persoa, por exemplo, un Gordinho, mas modelo jeitoso. dunha certa idade, é dizer, víamos de diferentes tipos, de diferentes tamaños, e isto é interesante. É interesante ver como dentro do que é o mundo da moda tamén se pode tentar facer algo, Claro. porque non todos é a talla 36 ou a 34 ou a 38 máximo, non é? Que há diferentes tamaños, non é? Muito bem, e é importante referir isso porque a padronização da moda, sobretudo nos anos 80, veio trazer muitos dissabores a modelos, doenças graves, anorexia, mortes. muita Exatamente, anorexia, exatamente. muita. Muito bem observado. O teu positivo, Olivier? O meu positivo, lá está, vou-vos surpreender, é o positivo porque eu gosto imenso de Mimicat, imenso Também mesmo. também eu. Eu acho que é uma espécie de... Está a falar da Eurovisão? Sim. Está incrível, não é? É incrível. Posso? Podes. Sim, claro que podes. sim. Este é um momento histórico. Exatamente. É, O que Olivier eu a falar da adoro, Eurovisão. o que eu adoro nela é uma espécie de modernidade e ao mesmo tempo respeito de um passado de musical. E de uma forma geral, a Eurovisão, não gosto por causa do nacionalismo lá que há, mas há uma coisa que eu adoro na Eurovisão, que é uma espécie de tão mau, que é fora de moda e é super kitsch. Sabe, é um pouco, pronto, não é que é tão mau, mas que já torna-se um produto genial, fora do tempo. Tu estás ao mesmo tempo nos anos 80 Se calhar e ao o mesmo segredo tempo é é esse, não é? atual. Enfim, é isso Muito que eu bem. gosto quando uma coisa é tão mau que se torna genial. Mas saber que acontece. Portugal e Espanha têm muito Eu estou com muita difícil. esperança na minha querida Mimiquete. Ora bem, e assim está feito o Visto Fora de hoje. Olivier Bonamici, Begónia Inigas, Sérgio Costa, muito obrigado. Um Bom grande fim abraço. de semana. Bom fim de semana. Bom fim de Sexta-feira cá nos semana. encontraremos.